Boa noite, sejam bem-vindos à nossa atividade de preces e radiações, promovido pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Muitas bênçãos para todos nós, nesta quarta-feira, 12 de janeiro de 2021. Preparemos-nos para este momento. Aqueles que desejarem magnetização da água, por gentileza, já providenciem. Vamos escutar a música de Mozart para a meditação, a fim de que nós, às 19 horas, possamos efetivamente começar já com todos nós preparados previamente. Aproveitemos a música. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Obrigado pela participação, por somarem-se a nós, em nome de Jesus. Bem-vindos, boa noite. São 19 horas, vamos fazer a nossa prece, envolvendo-nos nas vibrações do Cristo. Aqui reunidos em Teu nome, Mestre, agradecemos a Deus a oportunidade do nosso encontro, de oferecer um pouco da nossa contribuição para que os benfeitores possam aproveitar as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos e oferecer aos nossos irmãos em necessidade, tanto quanto banharmos-nos nós todos também nestas bênçãos divinas. Que o nosso trabalho, acompanhado pelos benfeitores, seja de sucesso e a nossa doação energética, vibracional, possa de alguma forma atender às necessidades de tantos quantos serão aquinhoados pelas bênçãos de Jesus. Agradecidos e envolvidos nessas vibrações amorosas dos benfeitores que estão conosco, damos início à atividade desta noite. Assim seja. Vamos à leitura do registro de Mateus, e que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, mas também está no mesmo capítulo de Mateus, nos versículos 1 a 16. E diz então, no apanhado de Mateus, trazendo em minúcias o ensinamento de Jesus: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhe: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou.
Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, chama e diz: Pague aos trabalhadores, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e pouco os escolhidos. E cada um de nós poderá se colocar nestas condições de trabalhador da última hora. Aqui mesmo, na nossa sociedade espírita, presencial e virtualmente, temos convidado pessoas para participar de nossas atividades. Alguns estão conosco desde a primeira hora. Outros foram se agregando ao longo do tempo. Mas cada um receberá segundo o seu mérito, segundo aquilo que é convencionado, que cada um receberá segundo o seu esforço e a boa vontade em estar disponível ao trabalho de Jesus. Não nos queixemos se aquele que chegou por último recebe um pouco mais do que nós ou na mesma quantidade. Ele é um trabalhador do Mestre. Está fazendo por onde? Só não foi contratado antes porque não havia o motivo para a contratação, mas ele estava disponível, de boa vontade, e é o que importa, a boa vontade, isto é, estar disponível para trabalhar na vinha de Jesus. Quantos receberam o convite hoje pela manhã para estarmos aqui reunidos a esta hora? Muitos desde cedo já estavam aguardando o sinal para reunir-se. Outros não estão presentes, mas não nos cabe nenhuma consideração a respeito, porque cada um responderá segundo a sua própria consciência e a boa vontade em servir. Graças damos, portanto, a oportunidade que Deus está nos conferindo para trabalhar. Vamos à nossa irradiação. Nesta hora, Mestre, estamos disponíveis para oferecer a nossa contribuição. Embora modesta, bem o sabemos, dadas as nossas parcas condições de servir com melhor qualidade a Ti. Mas estamos aqui de boa vontade. Estamos nos oferecendo para apresentar a nossa contribuição
dando a nossa cota de presença física e espiritual, tanto quanto a nossa cota de vibrações e de bons sentimentos, para que possamos, junto com os benfeitores que se agregam ao nosso trabalho e que são os grandes dispensadores dessas energias manipuladas por eles, endereçamos o nosso pensamento às criaturas que sofrem ao redor do planeta. E há tantas que muitas vezes nos escapam, um ou outro. Mas antes disso, mestre, gostaríamos que o nosso lar, os nossos afetos, os nossos amores, fossem aquinhoados agora com essas vibrações. Não que estejamos nos colocando em primeira ordem, não. É simplesmente para que possamos depois nos concentrar efetivamente no nosso próximo, no outro que não tem ligações afetivas conosco. E assim, realizada essa tarefa, onde os nossos lares são visitados pelos benfeitores, harmonizando o ambiente, atendendo a todos que aí estão ou venham a estar, agora endereçamos o nosso pensamento para atender as criaturas que desencarnaram há pouco ou estão desencarnando agora. Outros estão enfermos do corpo, da alma, alguns hospitalizados, outros não. Mas sabemos, mestre, que há criaturas que passam por tratamentos bastante severos e que exigem paciência, dedicação, resignação, coragem para suportar esses tratamentos, como a hemodiálise, por exemplo, os tratamentos para cânceres, enfim, tantos e tantos outros. E aqui estamos disponibilizando essas vibrações para atender essas criaturas. Consolar os nossos irmãos que aqui ficaram saudosos porque os seus amores voltaram à pátria espiritual. Naturalmente, para encontrar-se com os seus familiares espirituais também. Mas nós, pelo egoísmo, ainda procuramos retê-los, quando deveríamos realmente, nas despedidas que apresentamos, desejar-lhes um bom regresso ao seu lar. E nós outros aqui, na assistência dos benfeitores, possamos dar continuidade àquilo que nos compete. Aquele que já se desvencilhou da matéria densa do corpo físico é porque, geralmente, cumpriu com a sua tarefa, com o seu programa reencarnatório, completo ou não, não importa. Quero também te pedir, mestre, pelos nossos irmãos que estão aprisionados nas drogas, tanto quanto aos seus familiares, que também, envolvidos nessas circunstâncias, sofrem, entristecem-se, deixam-se abater pelo desânimo, porque todo o esforço que realizam para recuperar o seu amor torna-se ainda infrutífero. Porque esquecemos, mestre, que queremos a recuperação agora, no nosso tempo. Mas o tempo de Deus é diferente. Não podemos esmorecer, não podemos abdicar o nosso gesto de caridade, de assistência e de solidariedade a essas criaturas, perseverando até o fim. Porque um dia se libertarão, um dia abandonarão as drogas, seja na posição de consumidor, de traficante, de produtor, não importa, libertar-se-ão, tanto quanto aqueles que estão afeiçoados ao mal. Ao orarmos por eles, estamos disponibilizando energias tais que um dia irão produzir o efeito. A semeadura encontra terrenos variáveis, condições também variáveis,
Mas se tivermos o cuidado e a persistência, a sementeira de agora germinará e frutificará um dia. Um dia que não está no nosso calendário, mas esta fé, esta certeza de que um dia acontecerá, é que deve nos alimentar. Como alimentar aqueles que têm sob os seus cuidados as criaturas depressivas, estas depressões mais aprofundadas, em que a criatura se deixa envolver nesses abismos sombrios, perdendo totalmente a sua noção de convivência fraternal com seus irmãos, tolhendo, portanto, a sua própria trajetória de vida, quando escolhe fechar-se em si mesma e não aceitar mais o auxílio que insistentemente os seus familiares, amigos, insistentemente colocam para que a criatura se reestimule, se reencoraje e tome a si, sob os seus cuidados, o direcionamento da sua própria existência. Viemos também pedir pelos familiares, mestre, desses nossos irmãos, porque tanto eles sofrem quanto sofre o depressivo. E aqui, uma constatação que o próprio conhecimento humano já chegou à conclusão de que muitos depressivos profundos aniquilam as suas próprias vidas, porque sente-se uma inutilidade e um peso àqueles que estão à sua volta, negando a si e aos demais a vida, extinguindo-a pelo suicídio. Perdoe-os, mestre. Eles estão em desespero. Como desesperados e desesperançados também estão os nossos irmãos que alimentam ideias suicidas, que até mesmo planejam ou realizam tentativas, inúmeras delas. Oramos por elas, para que estas vibrações de alguma sorte possam alcançá-las onde estiverem. Talvez até conheçamos alguém e possamos, portanto, endereçar o nosso pensamento a estas pessoas que conhecemos, a fim de que se beneficiem também. Quero te pedir, mestre, por esses irmãos que, revoltados, procuram a vingança, o desejo de ódio àqueles que algum dia, de uma certa forma, tenham-lhes feito mal. São irmãos nossos, que não compreendendo os desígnios de Deus e a sua providência, imaginam-se injustiçados. Mas todos nós sabemos que Deus sabe de tudo. E tudo acontece sob a sua permissão. E, portanto, se estamos experimentando esta ou aquela situação desagradável, é porque ali está um convite realizado por Deus para que nós nos preparemos para responder a esse convite. É um exercício que precisamos realizar. E todos nós temos capacidade para isso. Porque também Jesus afiançou que Deus não coloca sobre ombros fracos pesos maiores do que possam suportar. Animemo-nos, portanto, todos,
façamos um pouco mais uns pelos outros. Doemo-nos por inteiro a estas criaturas, porque dia virá que também nós outros poderemos necessitar de auxílio próximo. E nesse dia, possamos nos lembrar, em gratidão, que Deus também enviou a nós um convite para um exercício. Se ainda não realizamos, por certo teremos que realizar mais cedo ou mais tarde, porque estamos num caminho evolutivo. Reanimemo-nos, encorajemo-nos para enfrentar as circunstâncias da vida, sejam elas individuais ou coletivas, a fim de que, fortalecidos, possamos servir o Mestre desde a primeira hora. De boa vontade, sem tergiversar um segundo sequer. Aqui venho te pedir, Mestre, pelos irmãos que estão envolvidos na violência urbana, violência doméstica, ou violência de Estado, ou de fragmentos de sociedade. Porque o homem, ainda belicoso, preda o próprio homem. E na sua animalidade, expressa ali o seu sentido de animosidade contra o outro. Porque ainda não aprendemos a nos amar. E porque não nos amamos o suficiente, não conseguimos amar o nosso próximo, quanto menos amamos ainda o nosso inimigo. É um objetivo a ser conquistado, amar o inimigo. Mas para que cheguemos lá, tenhamos que primeiro amarmos-nos por inteiro. E aquele que ama-se aceita de boa mente o convite que Deus nos faz, como o da parábola do Senhor da vinha, que saiu a assalariar os trabalhadores. Portanto, aqui estamos oferecendo a nossa cota para os nossos irmãos que estão passando por essas violências, que é perpetrada contra o seu semelhante em todos os estratos da camada social. Em todos. Venho te pedir por eles misericórdia e compaixão. Porque conhecemos a lei de causa e efeito. E ela nos alcança invariavelmente, inexoravelmente. Portanto, Mestre, quero te pedir por esses nossos irmãos que cometeram diversas infrações à tua lei, Pai, que está na nossa consciência muito clara, e que sabemos, assim que cometemos um engano, um deslize, uma infração, damos-nos conta do que fizemos ou deixamos de fazer. Aí está parcela da população negando-se a dar vida aos corpos que habitarão os filhos de Deus na execução de abortos delituosos. Essas criaturas não sabem, Mestre, perdão a elas, perdoes. Aqui nós estamos intercedendo junto a Ti para que perdoes. Elas sofrem, talvez muito mais do que possamos imaginar, porque tocadas por estímulos outros, imaginaram que seria o único caminho, assim como o suicida também realiza. Perdoe, eles estavam fora de si. E quando voltarem às suas consciências, aqui está o nosso pedido de perdão e as nossas vibrações para que elas sintam-se
acolhidas pela nossa solidariedade. Não compactuamos com o erro, mas estamos a favor dos nossos irmãos, envolvendo-os todos, mesmo esses que cometem crimes hediondos contra a humanidade ou contra o ser individualmente. Um dia precisarão reajustarem-se. E aqui está, desde já, disponíveis estas vibrações. Peço também a Ti, Mestre, por esses irmãos que estão na miséria absoluta da matéria. Passam fome, frio, têm sede, e das mesas de grande parcela da humanidade as sobras seriam suficientes para tirar essas criaturas da fome em que se encontram. Mas nós, no nosso egoísmo, ainda negamos até mesmo as migalhas. Perdão a todos nós, Mestre. Poderíamos servir mais. E quando alguém nos pede algo, seja o que for, uma moeda, um prato de alimento, um vestuário, um agasalho, um calçado, uma atenção, e nós estamos negando, somos aquele trabalhador que disse: que me importa? Não conheço o meu patrão, importa que eu fique na minha ociosidade. Quantos pensam assim? Não é comigo. Mas se aquela criatura veio ter contigo, ou tu esbarrou nela, é porque há aí um desígnio de Deus, que muitas vezes rejeitamos. Perdoe-nos, portanto, Mestre, porque ainda somos cegos para essas coisas e somos muito mais insensíveis com a dor, o sofrimento, a miséria do outro, sempre transferindo para o nosso próximo, ou para o Estado, ou as autoridades. Quando aprenderemos a lição do bom samaritano? Portanto, aí está o convite dos trabalhadores da última hora. Os convites chegam a nós todos os dias. Basta que estejamos de boa vontade para servir naquela hora. Como agora, no nosso modesto encontro, que aqui escolhemos estarmos reunidos para vibrar por esses nossos irmãos inditosos e banharmos-nos, portanto, nessas bênçãos que distribuímos a todas as criaturas. Oramos pelos governantes, pelos administradores, políticos ou não, cargos administrativos, a fim de que possam essas criaturas verdadeiramente servir e não servirem-se. Quanto ainda a crescer, Mestre, moralmente, porque intelectualmente já detemos um amplo conhecimento e desenvolvimento intelectual e tecnológico. Mas nossos corações invariavelmente estão bloqueados, fechados. Alguns, ao ponto de dizer que não acredita mais no ser humano. E se não acredita no ser humano, como pode essa criatura dizer que crê em Deus? Pois que Deus habita em nós. Perdão a essas criaturas. Viemos te pedir misericórdia e compaixão para a nossa humanidade, tão envolvida pelas questões materiais, que atendem perfeitamente e encantam os nossos sentidos físicos, há muitas vezes anestesiando os sentidos espirituais,
estes que aqui procuramos colocar em evidência, disponibilizando-os para os benfeitores, a fim de que essas vibrações, manipuladas por estes amigos espirituais benfeitores, possam ser distribuídos às criaturas todas. Abençoe os trabalhadores do teu Evangelho, Mestre, mas também abençoe aqueles outros que, conhecendo outras máximas, em outras confissões filosóficas ou religiosas, um tanto quanto afastadas do cristianismo, também estão a serviço de Deus, servindo onde Deus os colocou, para que todos nós um dia, como humanidade integral, sob o teu cuidado, Mestre, tu como pastor, reunirá todos nós no teu rebanho, onde estarão incluídos todos nós, humanidade desse planeta, nos dois planos da vida. Abençoe a cada um que aqui está, Mestre, agora, dispensando as tuas vibrações através dos benfeitores, envolvendo-nos nestas vibrações benfazejas, salutares, equilibrantes, preparando a nossa noite, onde botaremos o nosso corpo físico a descansar, mas o Espírito continuará atuando. Obrigado, Mestre. Obrigado, Pai. Foi um momento inolvidável dividirmos aqui com todos vós que estão participando. Uma alegria inefável nos invade agora pelo sentimento do dever cumprido. Assim seja. Muito obrigado a todos. Desejo-vos uma feliz noite, muitas bênçãos, renovando o convite para amanhã, 9 horas em ponto, estarmos realizando o nosso momento diário de oração. Fiquemos em paz e nas bênçãos de Deus. Boa noite.